dar início a mais uma reunião. Neste momento, vamos dar as boas-vindas para Isabel Andrade, que fará a doutrinária da noite. Boa noite a todos, muita paz. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso mestre maior, Jesus Cristo, Filho de Deus. Que nesta noite possamos nos envolver com a mensagem e assim procurar cada vez mais a nossa melhora no sentido espiritual, fazendo com que possamos superar os nossos pensamentos negativos e alcançar todos os ensinamentos necessários para fortalecer a nossa caminhada evolutiva. Jesus, Mestre amado, envolvei todos os nossos irmãos presentes, por aqueles que até o momento não conseguiram chegar, e principalmente, Senhor Jesus, pelos nossos irmãos necessitados, em especial aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que passam por uma calamidade, mas que a Tua mão sempre está presente, iluminando e protegendo. Que a Tua paz, Senhor, envolva, proteja e fortaleça a todos nós, por hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Agora passo a palavra para nossa irmã Isabel. Muita paz. Que assim seja. Muito obrigada, boa noite a todos mais uma vez. Obrigada pelo convite, por estarmos conectados virtualmente, mas em um só pensamento. Eu agradeço por estar aqui mais uma vez. Hoje a nossa conversa tem um título bem interessante, o que é preciso para ser salvo. E a gente começa investigando o que seria essa salvação. Como é que nasce para a gente a ideia da salvação? Porque a gente sempre escutou essa palavra ao longo da nossa trajetória, mesmo que não tenhamos sempre estado dentro de um centro espírita, aqueles que vieram também de outras vertentes religiosas cristãs, sempre ouviram falar nessa palavra salvação. Então, essa ideia de salvação vai nascer de um conceito religioso, se a alma vai conseguir ou não se salvar depois da morte do corpo físico. É assim que a gente aprendeu um dia, ou escutou um dia. Então, ali vinha, junto com essa ideia, a ideia também de céu e de inferno, como um lugar teológico, para onde vão as almas que se salvam e aqueles que foram bons, que fizeram tudo de acordo com a lei divina, e colocando um lugar em oposição logicamente, daqueles que não corresponderam às expectativas da lei, e teriam ali momentos de infelicidade. Então, essa ideia de salvação é uma ideia que vem junto com a própria história do cristianismo. Como nós somos espíritas, e já hoje compreendemos e sabemos, a própria doutrina nos traz que não existem esses lugares fixados, definitivos, mas que são alegorias para nossos estados emocionais e também são de acordo com a nossa evolução espiritual e que são transitórios de acordo com o progresso do espírito imortal que somos. Então, pela continuidade da evolução, pela imortalidade da alma, nos foi garantida a certeza de que todos nós, espíritos imortais, alcançaremos essa plenitude. E isso é bem interessante, porque dentro do conceito do processo evolutivo, que estamos nessa caminhada evolutiva, viemos lá do princípio espiritual, fomos criados todos iguais, simples e ignorantes, pelo Criador, Deus, Criador. Então,
fomos criados simples, ignorantes, iguais, e estamos em situações diferenciadas, em níveis de entendimento e em níveis evolutivos diferenciados, mesmo estando todos habitando o mesmo planeta, o mesmo orbe, que é o que nós temos conhecimento, que é a nossa casa, o planeta Terra, percebemos que alguns estão diferentes de outros, em esta ou naquela situação, já entendendo melhor ou ainda precisando compreender. Então, são as nossas diferenças que são passageiras, mas nos foi garantida pela lei do progresso a evolução e nos foi garantido também essa plenitude. Ou poderíamos trocar a palavra aqui por salvação, poderíamos dizer a felicidade verdadeira, aquilo que nós buscamos, a perfeição, quando não teremos mais o que expiar, o que provar, que ainda estamos nessa caminhada, ora provando, ora espiando, mas quando a gente tiver já completado esse entendimento, aprendido todas as lições, nós sabemos que o que nos espera, o que nos aguarda, é a felicidade plena. Então, a salvação, dentro do conceito espírita, não seria um lugar, e sim um estado de alma. Isso é bem interessante quando a gente começa a pensar assim e a entender que não é algo distante, que não é algo que está fixado em um determinado ponto do universo. Ali vão os que estão salvos, ali vão os que ainda estão precisando receber as penas, né? E sofrer as consequências. Não. A salvação não é aquele lugar onde vai estar todo mundo livre de tudo, mas sim um estado de alma. E vai ter, tem relação direta com as nossas situações individuais. Essas situações que passam por nossas emoções, nossos tormentos, aflições, que vão nos acompanhando enquanto estamos vivenciando todas essas experiências, e aí vamos conseguindo alçar voos mais elevados e vamos aprendendo, e assim vamos convivendo e alcançando esferas melhores. Então, a salvação, nesse contexto, é algo pessoal e não vem de um julgamento externo, de fora para dentro. A salvação, então, é uma ação pessoal. É o próprio indivíduo que se salva a si próprio. E isso, inclusive, é uma questão muito interessante dentro dos cristãos, outros cristãos vinculados a outros credos religiosos, que não aceitam esse entendimento nosso de espíritas que somos. Eles nos acham, inclusive, nos julgam como prepotentes, como quem diz assim, como que você vai ser o construtor? Não precisa de um salvador, então, para te salvar, porque todo o cristianismo vem colocando Jesus ao longo da sua história como o Salvador. Jesus é o Salvador. E coloca de uma maneira confundindo numa pregação onde Jesus é o próprio Deus. Para nós que somos espíritas, entendemos Jesus de uma outra maneira. E a diferença entre nós, espíritas cristãos, e os outros cristãos, vem justamente nesse aspecto, onde Jesus não é confundido com o Criador, mas sim aquele espírito que recebe do Criador a tarefa de cuidar do planeta Terra. Por isso que nós colocamos ele como governador do planeta, um espírito puro,
o espírito mais elevado que já pisou nesse orbe, o espírito onde nós olhamos e temos como referência para nossas atitudes, nossos pensamentos, porque ele é a nossa referência, é o nosso parâmetro, por isso que também dizemos que é o modelo e guia de toda a humanidade. E isso foi perguntado aos espíritos na codificação por Kardec. Os espíritos nos sinalizaram Jesus como aquele a quem nós devemos olhar e seguir. Nesse aspecto, para o espírita, Jesus seria a referência de como nós iremos ganhar suporte, conhecimento e adquirir estrutura para nos salvar de nós mesmos. E isso é bem interessante. Ele oferece o roteiro. Jesus nos oferece o caminho. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. E nós percebemos durante todo o Evangelho, todo o que ele deixa de lição, nós temos ali um manual, um roteiro de vida plena. Então, os ensinamentos de Jesus são ensinamentos de amar ao próximo como a ti mesmo, de perdoar as ofensas quantas vezes foram necessárias. Então, são indicativos de salvação. Porque eu preciso me salvar das minhas mazelas. Ninguém vai me salvar. O outro não vai me salvar. Eu mesma sou construtora do meu processo e da minha história de salvação. Então, nesse aspecto, Jesus nos oferece um roteiro. Mas ele não fará por mim nada que eu não queira. Como eu não posso fazer por ninguém, por mais que ame, por mais que seja um ente querido, por mais que eu queira colocá-lo dentro de um caminho, e se a pessoa não tiver vontade ou não fizer essa opção, não vai conseguir. Então, na verdade, todos nós nos salvamos através da caridade. E também nós vamos encontrar no Evangelho a máxima, que fora da caridade não há salvação. E também tem um questionamento, e fora da igreja não há salvação? Se a gente interpretar que fora da igreja não há salvação, cada religião ia puxar sardinha para a sua brasa. Cada um ia querer colocar o seu roteiro próprio de salvação. E se a gente parar para pensar e refletir, sem julgar, porque não nos cabe julgamento nenhum, de uma maneira ou de outra, é praticamente isso que acontece. Porque uns se sentem privilegiados quando olham para o outro, né? Então, ainda com muito orgulho, briga, cada um teria um roteiro próprio, cada um teria a religião como roteiro para o seu público-alvo. Então, isso não seria justo, não estaria de acordo com a lei divina. E Deus aí seria injusto com aquelas pessoas que nós conhecemos e a humanidade toda conhece, como, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Buda, Gandhi. Aí eu trago pessoas assim de extremos para a gente perceber que não existe essa máxima, fora da igreja não há salvação. Porque essas pessoas que eu citei não estavam dentro da mesma religião. Madre Teresa, Chico Xavier, Buda, Gandhi. E aí a gente também lembra quando Jesus disse, não é somente quem vai dizer Senhor, Senhor, que será salvo, mas sim aqueles que fizerem a vontade do Pai. E aí a gente vai ter que compreender o que é fazer a vontade do Pai, como ele fala. Então, nesse raciocínio, a salvação seria individual? Sim, seria individual. Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Isso está escrito lá no Antigo Testamento, no livro de Romanos. Vou repetir.
Deus retribuirá a cada um segundo suas obras. Então está em minhas mãos, de acordo com o que eu vou apresentar, de acordo com a minha prestação de contas daquilo que sou, daquilo que construí, daquilo que fiz, deixei de fazer. Então, é algo que depende da minha história. E também está lá em Romanos, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, a gente conclui, pelo próprio trecho que está na Bíblia, em Romanos, que não é por religião, mas será por ação, por atitude, por transformação interior. Justamente por superação daquilo que ainda preciso reformar em mim. E aí cada um tem um propósito, porque cada um tem as suas dificuldades e os seus desafios para que possa superar. Então, tudo isso tem que ser também baseado no amor que eu coloco em ação para com aquele que caminha comigo, como fez o samaritano na parábola. Porque Jesus só ensinou. Durante o tempo que esteve conosco, falando, pregando, e tudo que conseguiu se registrar sobre a sua passagem entre nós, é só ensinamento. Então, cada vez que ele parava e contava uma parábola, aquilo ali é uma lição de salvação para cada um de nós. Ele não coloca como uma obrigação, mas coloca como uma reflexão, porque cada um de nós, até hoje, vem buscando compreender as lições do Evangelho e, com isso, vai percebendo a necessidade de se transformar. Então, o samaritano, por exemplo, é um exemplo disso, quando ele se coloca à disposição daquele que está arriado no chão, precisando de um socorro. Isso, dentro de uma linguagem simbólica, o que foi assaltado, o samaritano, que ele era ainda julgado por não ser reconhecido dentro socialmente como um judeu com dignidade. Então, Jesus pega elementos que vão justamente mexer com as nossas estruturas sociais, de preconceito, de conceito, para que a gente comece a pensar, para que a gente comece a refletir. Então, a gente não pode afirmar que é fora da igreja que não há salvação, mas fora da caridade não haverá salvação. E nem aquela outra frase que a gente ouve muito por aí. Para ser salvo, eu preciso aceitar Jesus? O que seria aceitar Jesus? Aí a gente vai lembrar também de Zaqueu, aquele cobrador de impostos. Ele aceitou Jesus, mas ele somente consegue o que a gente chama de salvação quando ele modifica sua atitude. Ele se transforma. É ali que Jesus tem aquela frase que estarei hoje em tua casa. Casa não somente como essa estrutura onde a gente mora, mas casa aqui dentro, interior. Porque nós somos. O corpo físico é um templo para o espírito que vive e que aprende e que precisa dessa experiência. Então, estarei hoje, Jesus fala para Zaqueu, estarei hoje em sua casa. Se você disser uma só palavra, aí já ele fala, se direi somente uma palavra e serei salvo. E aí a gente não pode pegar as coisas separadas, mas o contexto, ele já tinha se tocado, ele já tinha se convertido. O que é a conversão? É a mudança consciente. Toda vez que eu consigo mudar conscientemente e deixo as minhas mazelas para trás, eu estou dentro do meu processo de salvação. Então, fora da caridade não há salvação. E aí se perguntou qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade,
como entendia Jesus. Está lá a pergunta de Kardec, e ele e os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. É o que a gente chama, para memorizar, o BIP. B de benevolência para com todos, o I de indulgência com as imperfeições alheias e o P, que é o perdão das ofensas. Então, é o roteiro. Somente com essa recomendação, que parece simples, mas dá muito trabalho, por isso que estamos aqui. Ser bom para com todos, não somente para aqueles com quem eu simpatizo. Ser bom, fazer o bem, pensar, ter pensamentos de bondade, de caridade, não julgar. Porque quando eu julgo, eu já formulo aqui dentro um pensamento pernicioso, maléfico, que vai contaminar, que vai baixar minha vibração. Ser bom não é somente dar coisas, fazer campanhas. Ser bom é ver o bom, é falar bem com as pessoas, é falar bem das pessoas, é não levar adiante as maledicências, as más notícias, as fofocas, não é alimentar apenas o que é bom, é não alimentar o que é ruim, é ser bom, procurar fazer isso todos os dias. Ter indulgência com as imperfeições dos outros é justamente não julgar os outros pela aparência, pelos equívocos, porque também tenho meus equívocos. E possa ser que os meus equívocos sejam piores do que os dos outros que estão comigo caminhando. Então, o julgamento vai atrapalhar essa indulgência. É ter um olhar de indulgência para com os acontecimentos ao meu redor, para que eu evite justamente me colocar de uma maneira de juiz, de juíza. E o perdão das ofensas, que é uma coisa que a gente vem tentando ao longo de toda a existência perdoar, como nós gostaríamos de ser perdoados. E Jesus conta inúmeras parábolas. Lembra daquela do credor incompassivo que não consegue perdoar uma dívida pequenininha que uma pessoa tinha com ele. E ele conseguiu o perdão de uma dívida enorme com o rei. Aí, quando ele sai de lá, diante do rei, ele encontra aquele que lhe devia uma coisa tão pequena, e Jesus coloca isso de uma maneira magnífica, que o que ele devia era muito, e o rei tem compaixão dele, não o entrega. Mas ele não consegue perdoar um mínimo. Então, somos nós. Tudo isso aí é a nossa cara, é a nossa realidade, é a nossa vida. São as nossas dificuldades ainda de ser bom, de ser indulgente, de conseguir perdoar. A gente não está falando aqui de outra pessoa, nós estamos falando de nós mesmos. Então, o Espírito Verdade falou isso para Kardec e nos coloca sobre qual o verdadeiro sentido da palavra caridade. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, nós fazemos caridade ou somos caridosos? É uma reflexão bem interessante, porque geralmente a gente usa o verbo fazer caridade. A gente não usa o verbo ser caridoso, que é bem diferente. Então, nós somos benevolentes ou somos indulgentes para com as outras pessoas que estão conosco? Porque a virtude daquele que perdoa é a misericórdia. Então, eu não estou praticando o perdão, estou praticando a misericórdia. Então, são palavras que a gente precisa compreender o sentido para, na nossa caminhada, a gente não ficar
achando que já está fazendo muito, achando que o que já conseguimos hoje praticar é o suficiente, porque não será suficiente ainda. O máximo que nós fizermos de bom o que máximo de bom que nós pudermos entregar de volta ainda será pouco, muito pouco. Então, a gente precisa, quando conjugar o verbo da caridade, colocar, ao invés de fazer, o verbo ser caridoso. E aí a gente vai começar a raciocinar em cima do ser, porque o ser é permanente. Aí eu vou construindo o ser em mim. O fazer fica muito objetivo. Eu vou achar, eu vou supor que se eu contribuir, por exemplo, agora com a campanha, lá para a região sul, eu estou fazendo caridade. Ou se eu estiver envolvida na distribuição da sopa, do mingau, no centro espírita, pela rua, eu estou fazendo caridade. Ou se eu estou fazendo isso ou aquilo, eu estou fazendo caridade. Aí eu já vou me achar o suprassumo da caridade. Então, eu preciso ser caridosa. E esse ser vai passar e vai tocar principalmente naquilo em que eu tenho mais dificuldade, porque eu vou ter que ser caridosa com aquelas pessoas com quem eu convivo e que eu tenho dificuldade de conviver. Às vezes é um vizinho que eu não gosto. Uma coisa simples do dia a dia e que eu não consigo dar conta. Mas eu faço mingau e distribuo na rua. Mas eu arrecado itens para a cesta básica e organizo todo mês lá para o centro. Mas eu consigo levar as roupas, os sapatos, os quilos de alimento. E eu não consigo fazer um movimento de ser caridoso com quem está pertinho de mim. Por isso que é trabalhoso. E por isso que a gente precisa agora, já espíritas que somos, começar a trabalhar o verbo ser. Porque isso vai fazer a diferença na nossa trajetória evolutiva de salvação, como a gente deseja, porque todo mundo quer o bem. Ninguém quer passar por sufoco. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer sentir dor. Mas a gente sabe que seremos responsáveis por tudo que estamos fazendo e por tudo que já fizemos. Nós vamos ter que responder. Então, quanto mais eu consigo conjugar o verbo ser, eu vou aliviando o peso desses compromissos, que são muitos para todos nós. Então, quando eu falo, obviamente, que para iniciar a tarefa dentro da caridade, a gente precisa iniciar com a tarefa do assistencial. As campanhas são válidas, mas não estou aqui dizendo que a gente não deva fazer tudo isso. Eu estou dizendo que a gente tem que fazer tudo isso e mais o esforço de estar bem resolvido com aqueles nossos desafetos próximos. Porque aí também vem a questão do perdão das ofensas. Porque às vezes são desafetos que a gente não reconhece na existência atual. O porquê que existe essa animosidade, às vezes está lá no passado, e que por misericórdia divina não nos é revelado. Graças a Deus, que Deus teve compaixão de todos nós, tem a misericórdia divina que nos coloca diante dessas situações, mas com a perda da memória do fato, para que a gente aprenda a viver melhor, ou fazer o esforço de viver melhor, ou praticar pequenas atitudes de reaproximação e de reconciliação
sem que a gente saiba de fato quem é quem na história, porque nós não somos santos, nós não somos anjinhos, nós temos débitos. E esses débitos deverão ser quitados, mas com amor, não é com castigo. O próprio Jesus diz que nós não sairemos daqui, não é assim, que ele vai entregar, na parábola do servo incompassivo, que vai entregar para o juiz vai entregar e não sairá de lá até que se pague o último ceitil. Isso é castigo? Não, isso é justiça. Daí a justiça divina da reencarnação, que a gente aprende quando estuda Espiritismo. Então, essa justiça de Deus nos coloca em situações atuais para que a gente possa exercitar essa caridade, essa benevolência, o perdão das ofensas e tudo mais que a gente precisa para que a gente avance rumo ao que tanto a gente deseja, que é a felicidade plena, que é o que a gente chama também de salvação. É isso que a gente precisa para ser salvo. Então, todo movimento que vai favorecer a prática da caridade é válido. As campanhas, a sopa, o mingau, ir para a rua, receber as pessoas, arrecadar aqui, arrecadar ali. Óbvio que toda iniciativa no sentido amplo é caridade. No sentido específico, ainda é um esforço nosso em trabalhar em nós a disposição para o bem. Então, ali a gente está exercitando, a gente está caminhando para a gente chegar ao encontro do irmão, até esse reconhecimento que o outro também é nosso irmão, o que muitas vezes, e na maioria das vezes, não é tão simples e não é tão fácil. Então, a gente precisa desses movimentos ainda assistencialistas e assistenciais para que a gente vá exercitando as nossas potencialidades e desenvolvendo a nossa capacidade para sermos caridosos verdadeiramente, caridosos e sentir em nós o que ele chama de amor ao próximo. É o que alguns espíritos que vieram em missão ao nosso planeta nos deixaram como exemplo, como tarefa, como o amor verdadeiro. Já conseguiram ultrapassar algumas dificuldades que nós ainda estamos. A gente tem muitos exemplos, como eu citei, o Gandhi, a Madre Teresa, a nossa irmã Dulce, espíritos que fizeram a diferença e que deixaram lições de amor ao próximo e que a gente fica assim achando maravilhoso, mas que serve como norte também, porque pessoas que já entenderam o que precisava ser feito, né? E que já se move de uma maneira diferenciada, e que e isso não precisa que se receber recompensa, aplausos, porque sentiam em si mesmo já a satisfação na própria atitude de ajudar. Então, o próprio Jesus já dizia também no Evangelho de Mateus: guardai-vos de fazer as vossas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis recompensa junto de vosso Pai, que está nos céus. Então, aí ele recomenda, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas das sinagogas. Todos esses são os ensinamentos de Jesus no Evangelho. E aí ele fala, quando deres com a mão esquerda, que a tua mão esquerda não veja o que a tua mão direita faz, e que tudo fique em secreto. Quer dizer que a gente não se vanglorie, não se ache melhor do que ninguém, que a gente procure fazer as coisas de coração, com dedicação. É isso que a gente precisa fazer
para buscar essa salvação de nós mesmos. Então, fazer ao próximo o que gostaríamos que fosse feito com todos nós, né? O que eu gostaria que fizesse comigo, eu vou fazer. O que eu gostaria que pensassem de mim, eu vou pensar. Se a gente usar essa regra todo dia, nós já vamos avançar e muito. Fazer ao próximo apenas o que eu gostaria que o próximo fizesse comigo. Colocar na balança, antes de tomar uma atitude, antes de falar alguma coisa, antes de espalhar uma notícia. Tem até um contozinho da regra das 3 peneiras, né? Tem que passar por 3 peneiras antes de divulgar, principalmente nesse mundo agora que a gente vive, de tantas notícias falsas. E as pessoas vão acreditando. A notícia falsa fica tão verdadeira que todo mundo até acredita. Até agora, nessa situação do Rio Grande do Sul, teve gente que se prestou o papel de espalhar notícias falsas pelas redes sociais. Então, somos assim ainda. Ou melhor, estamos assim ainda. Estamos, porque é temporário. Vamos aprender, vamos nos melhorar, porque não somos diferentes. Estamos passando por dificuldades bem parecidas. Então, a salvação para o espírita, como disse Emmanuel, não é ganhar o reino dos céus. Não é o encontro com o paraíso depois da morte física. Emmanuel diz que a salvação é a libertação do compromisso, é a regularização dos débitos. E aí a gente vai ver, minha lista de débitos, eu preciso arcar com a responsabilidade. Quando a gente está devendo, a gente precisa quitar. Nós não vamos, dentro da linguagem popular, nós não estamos pagando o castigo. Nada é castigo, tudo é consequência. Porque existe a cota da responsabilidade. É uma palavra que a gente precisa compreender para a nossa própria existência pessoal, do dia a dia, para a existência da coletividade, do nosso grupo social, até mesmo do nosso país, porque os espíritos foram agrupados de acordo do processo da reencarnação, a organização reencarnacionista tem a ver com os compromissos assumidos e com esses compromissos também de vidas anteriores. Então, ali tem grupo. A gente vai se juntando por afinidades e de compromissos também. Então, por isso que estamos passando juntos por dificuldades bem parecidas e bem semelhantes. Então, a salvação seria essa libertação desses débitos, dessas dívidas, mas através de um processo educativo. É salvar-me de mim mesmo, das minhas imperfeições morais, que comprometem, dificultam a minha trajetória como ser espiritual que sou, e que vai atrasando o meu processo evolutivo, o meu progresso. Então, fora do amor, que é a própria caridade, a caridade é o amor em ação, a caridade é o amor em ação. Fora da caridade, de uns para com os outros, nós não vamos ser salvos desses resgates que nós criamos. Através de quê? De brigas, de violência, de exploração, de desequilíbrios, de perseguições, de frustrações e muitos outros problemas que causaram um dia a nossa infelicidade. Nós não fomos criados para a infelicidade. Ao contrário, nosso destino é a felicidade. Então, quando a caridade for, de fato, a nossa lei, aquela que vai ser a lei que rege a nossa existência, a nossa vida, a caridade for a meta,
a solidariedade for uma norma de conduta, então a minha conduta, o meu perfil de conduta é a solidariedade. Quando a gente conseguir converter todos em agentes do bem na Terra, quando todos tiverem igualdade de oportunidade, quando a gente conseguir acender todas as luzes para todos de igual maneira, aí nós estamos conseguindo caminhar dentro desse processo de salvação. Porque Jesus também disse na parábola das ovelhas, que o pastor vai carregando lá as ovelhinhas, das 99 e uma fica. Ele diz o quê? Que o pastor volta e busca aquela que está lá, perdida, que ficou para trás. Isso tem um simbolismo muito forte. Por quê? Isso significa que temos que ir juntos, porque somos irmãos. Mesmo que uns consigam avançar mais rápido, outros mais devagar, mas o que já foi na frente tem que lançar a corda para o que ainda não conseguiu se apegar. É nossa responsabilidade. Aqueles com quem convivemos e até aqueles que nem conhecemos pessoalmente, mas que estão conosco, conectados de uma maneira ou de outra. E eu não posso deixar também de esquecer de citar aqui Pedro, quando ele diz que só o amor cobre a multidão dos pecados. Ele quer dizer o quê? Se amor é sinônimo de caridade, a caridade é o amor em ação. E Pedro diz, o apóstolo Pedro, que só o amor que vai conseguir cobrir a multidão dos pecados. Então, todo o bem que eu puder fazer pelo próximo vai conseguir diminuir essa quantidade, essa multidão de erros que nós cometemos no passado e que ainda cometemos no tempo presente. E aí é que nós estaremos salvos, livres de resgates, que são resgates, algumas vezes, muito dolorosos, aflitivos, que acontecem através das múltiplas reencarnações, porque nós reencarnaremos tantas vezes quantas forem necessárias, para que a gente possa fazer o ajuste com a lei divina. Então, quando ele diz, não saireis de lá até que não se tiver pago o último ceitil, são as várias reencarnações a que todos nós estamos condicionados até que tenhamos aprendido a lição do amor incondicional, do amor verdadeiro, que é esse roteiro que Jesus traz. Ele é o anunciador da salvação. Jesus anuncia a salvação, mas ele não fala hora nenhuma a palavra. Vai ser salvo se vier por aqui, por aqui. Ele dá todo o roteiro, ele dá toda a dica, ele mostra o que deve ser feito, mas ele também diz que depende de cada um. Claro, se temos o livre-arbítrio. Então, fora da caridade não há salvação. E a gente precisa ter isso bem em mente, porque até mesmo às vezes entre nós, há pessoas que podem achar que são privilegiadas, mas não há privilégios. Porque fomos criados lá no princípio todos iguais, estamos temporariamente em situações diferenciadas, mas diante de Deus somos todos iguais, sim. A essência, os equívocos são diversos, mas a essência, a destinação é a mesma. Então, nós precisamos procurar essa autossuperação. Então, humildade e caridade é o que se recomenda sempre o próprio Jesus, porque o orgulho e o egoísmo, que é o contrário de humildade e caridade, o que é que empata, o que é que impede, o que é que vai travando
o espírito de possibilitar essa aprendizagem dentro do amor? Orgulho e egoísmo. E os espíritos fizeram essa advertência na codificação. Então, o orgulho e o egoísmo são nossas grandes mazelas. A partir daí vão nascendo outros filhotes que nos empatam, nos emperram, nos impossibilitam de avançar para a humildade e a caridade. E toda a moral de Jesus se resume na caridade, se resume na humildade, que são justamente essas grandes virtudes. Sempre ele disse, sempre ele aponta o que é que conduz para a eterna felicidade. Ele diz nas bem-aventuranças, os pobres de espíritos, quer dizer o quê? Bem-aventurados os pobres de espíritos, ou seja, aqueles que são humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm um coração puro, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Aí depois ele continua, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão também misericórdia. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ele resume toda a lei de Moisés. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente consegue fazer esse esforço, não apenas saber tudo na ponta da língua, mas fazer esse treinamento no dia a dia, com o próximo que está próximo, porque é fácil fazer com o próximo que está distante. É fácil fazer com o próximo que a gente não conhece. É fácil fazer com o próximo que está em um lugar onde nós somos bonzinhos. Mas o próximo que está próximo, aí está a nossa dificuldade. E fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem. Isso daí, se a gente conseguir colocar isso como roteiro diário, nós vamos deixar alguns débitos já solucionados. Amai os vossos inimigos, mesmo que não seja tão fácil e imediatamente amar verdadeiramente aquele que nos faz o mal, aquele que a gente chama de inimigo, de desafeto. Como é que eu vou ter um amor verdadeiro? Como eu vou conseguir estabelecer uma relação pacífica com uma pessoa que, para mim, ainda me inspira violência e inimizade? Mas que eu, pelo menos, como o próprio Jesus recomenda, que eu não, mesmo que eu não consiga nutrir ainda, porque ainda tenho também as minhas dificuldades, mas que pelo menos eu não deseje o mal para aquele indivíduo. E aí ele faz várias recomendações, como também praticar o bem sem ostentação, não julgar para não ser julgados, e a caridade, que é a condição absoluta da felicidade futura. Então, o próprio apóstolo Paulo também vai imortalizar a caridade como a maior virtude. E ele também percebe desde a sua época o valor das qualidades do coração e da bondade para com o próximo. E ele coloca aquele texto que a gente conhece muito bem. Eu vou colocar aqui para a gente refletir, que diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, se eu tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, eu nada serei. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem. Mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Então, meus amigos, são essas as reflexões
que eu gostaria de deixar aqui hoje para todos nós sobre o que é que eu preciso para ser salvo. Muito obrigada. Agradecemos pelos ensinamentos. Realmente são reflexões que devemos, no nosso dia a dia, estar fortalecido com esses ensinamentos, porque, na realidade, estamos vivenciando esse processo evolutivo e, às vezes, nem sequer estamos percebendo. Mas o Evangelho traz todos esses pontos para que tenhamos base e assim sigamos. Se não podemos fazer muito, façamos o que for possível, nos dedicando o melhor possível aos nossos irmãos, porque se nós precisamos dos nossos irmãos, nós também devemos levar aos nossos necessitados também esse amor que Jesus tanto pede que façamos ao outro. Muito obrigado, muita paz, mas acredito que tem mais irmãos aí que também deseja falar alguma coisa sobre isso. Parece que Léo Mascarenhas levantou a mão. Boa noite, Tia Isabel. Parabéns, eu adorei a palestra. Uhum. Uma pergunta, como a senhora vê essa caridade, ostentação, Tia Isabel, que a gente está vendo hoje, gente que se aproveita da tragédia que está acontecendo, né, aí no sul do país, e tem gente que faz propaganda pelas redes sociais, põe divulgando que faz isso, faz aquilo. Como a senhora vê esse tipo de caridade? Foi o que eu falei. Somos nós que ainda somos assim. Eu gosto de colocar sempre somos nós que ainda somos assim, porque a gente ainda quer mostrar quando a gente faz alguma coisa por alguém. A gente quer mostrar para o vizinho, para a família, e agora com essa facilidade de publicar, a gente quer que o outro veja o que a gente fez. Por que a gente quer que o outro veja o que a gente fez? Porque a gente quer passar uma imagem boa, que sou boazinha, que sou bonitinha, que eu faço coisas boas. Então, somos nós que ainda estamos assim. O que é que eu penso? A gente precisa refletir, mas eu não quero trazer julgamento para quem está fazendo isso. Eu quero que a gente faça diferente. Se a gente entende que a gente não precisa mostrar o que a gente está fazendo, a gente procura fazer agora em silêncio. Então, também não chamo o que está acontecendo no sul de tragédia. Eu trago outra reflexão, porque não existe, eu poderia dizer, uma tragédia anunciada. Isso, inclusive, eu estava vendo até uma reportagem e que algumas pessoas estavam trazendo essa discussão de acordo com a geografia local, e a gente sabe que tem outras questões envolvidas. E a gente precisa prestar atenção, porque não vai acontecer somente isso ainda. Muitas e muitas outras situações onde irmãos nossos, e quem sabe até mesmo nós, não iremos passar de necessitar de ajuda de uma coletividade, ou de estar, ou de ajudando, ou de precisar de ajuda coletiva, porque está fazendo parte do nosso processo de adiantamento também. Então, o que eu quero trazer com relação a ter que mostrar o que ainda fazemos, nós fizemos isso a vida inteira. Quando a gente publica, quando a gente conta com vantagem, quantas cestas básicas conseguiu, quanto de mingau fez, quantas pessoas atendeu. Então, a gente precisa parar realmente para refletir por que estamos fazendo assim. Hoje a gente percebe isso rapidamente porque a gente tem internet, mas sempre foi assim. Disse também, levantou a mão. Boa noite, gente. Boa noite, Isabel. Então, Isabel, nós estamos falando de caridade, né? E
Nosso amigo falou da caridade e ostentação, que hoje existe. A gente sabe que muitas vezes as pessoas fazem alguma coisa e já filma, né? Põe para as pessoas ver. Mas a pergunta que não quer calar: qual é a diferença da caridade e ostentação para outra caridade? Sendo que praticamente as duas é caridade, né? Então, assim, qual é o peso de uma e qual é o peso da outra, assim, falando espiritualmente? Se eu não tiver dinheiro para comprar nada, para mandar para meus irmãos que estão no Rio Grande do Sul precisando de uma doação minha, como é que eu posso estar me colocando à disposição, exercitando a minha caridade para com eles? Ou se eu não tiver como contribuir nas campanhas do Centro Espírita a que sou vinculada, ou se eu não puder ajudar materialmente aqueles que estão passando por necessidade ao meu redor, como é que eu posso ser caridosa com eles? Uma coisa é você fazer uma doação, eu não estou tirando o mérito da doação. O que as pessoas precisam, diz que fome não pode esperar, e realmente não pode. Muita coisa não pode esperar. Nós somos seres espirituais vivendo uma vida material, precisamos de saúde, de abrigo, de proteção, de comida. Precisamos de tudo isso. E precisamos de dignidade. Agora, se eu não tenho condição financeira, se eu não tenho condição material, eu busco um outro caminho, me organizo de uma outra maneira, posso ajudar a fazer a divulgação das campanhas. E tem uma coisa que a gente está esquecendo também, que é a minha oração. É colocar tudo isso em oração. Porque a conexão com a oração, a vibração vai chegar para aqueles que estão precisando também da caridade espiritual. Eu posso destinar uma hora do dia para fazer uma vibração pelo planeta, por alguma região que está em guerra, como a gente sabe que tem duas regiões em guerras que ninguém mais fala agora, porque a gente está voltado para a nossa situação aqui do sul do Brasil. E tantas outras situações que estão tirando a paz da humanidade. Então, eu não tenho como ajudar? Tenho. Eu posso vibrar, eu posso orar, eu posso tirar um tempo, aí a doação do tempo, do meu tempo, para a minha vibração ser a melhor possível, e que a gente sabe que os espíritos que trabalham junto com o Mestre Jesus, atendendo no orbe do planeta, eles precisam dessas vibrações para a gente conseguir levar força, coragem, fé. Isso aconteceu durante a pandemia, mudar a psicosfera do planeta, mudar o nível de vibração das regiões de sofrimento. Então, obviamente que quem está levando e ostentando está fazendo bem. O ostentar é que a gente poderia dizer que não precisaria. Então, uns fazem e mostram o que estão fazendo, outros fazem em silêncio, outros não podem fazer e estão orando. Cada um tem o que doar. O que nós não podemos chegar na conclusão é de que eu não posso fazer nada por isso, porque todos nós podemos fazer alguma coisa. Quem mais? Alberto? Agenor? Boa noite, pessoal. Grato, Isabel, pelas suas palavras que nos fez refletir e pensar, né? Principalmente quanto à questão do que você falou sobre a caridade e o caridoso. Eu refleti bastante sobre isso, ainda estou refletindo. Mas minha pergunta é o seguinte, Isabel, como é que a gente não pode julgar se nós precisamos ter sempre um critério de observar as coisas e entender o que é bom e o que é ruim? Como não julgar? O que realmente Jesus queria dizer nas palavras quando diz, não julgueis para não ser julgados?
Porque geralmente, quando a gente percebe o cisco no olho do irmão, é porque a gente tem o mesmo cisco no nosso olho. Quando a gente percebe e a gente olha e já ali percebe a falha de alguém, a dificuldade de alguém, o equívoco de alguém, a própria psicologia já coloca isso. É porque aquilo ali também me pertence. Então, como é que eu vou falar do outro se eu também tenho aquela dificuldade? Na grande maioria das vezes, aquilo que me incomoda no irmão é porque eu tenho a dificuldade em lidar com aquilo também. Isso a própria psicologia já traz hoje como verdade nas terapias e tal. Por isso que... Por quê? Porque para uns passa despercebido e para mim eu percebo logo. É porque aquilo ali eu já reconheço. Aquilo ali é meu. Então, Jesus diz, não julgueis, porque você já sabe o que é aquilo. Porque você também vai ser julgado no mesmo peso, na mesma medida. Então, quando eu sou solidária naquele equívoco do meu irmão, mesmo reconhecendo que eu tenho dificuldade, eu já me faço irmã na dor, irmã na dificuldade, irmã no equívoco. Eu já me reconheço, é um espelho. Então, a gente precisa realmente ter cuidado com o julgamento. Porque se a gente agora fizer assim, uma vistoria rápida na nossa mente, por que que eu julguei? E por que que aquilo me incomoda? Se aquilo ali me incomoda, é porque tem alguma coisa em mim que não está aceitando. É porque eu também, no fundo, me pareço com aquilo. É assim que eu entendo, é assim que eu tenho aprendido e é assim que eu tenho percebido. A Ana também levantou a mão. Seu áudio está desligado, Ana. Boa noite a todos. Veja bem, Isabel, eu gostei muito da sua palestra, muito embora eu tenha me atrasado hoje um pouco. Mas é a respeito da colocação de disse. É apenas, eu não vou me estender, não, é apenas para você observar meu raciocínio e dizer se está certo ou não. A colocação que ela fez foi uma colocação muito pertinente, né? Porque existe aquela caridade que a pessoa faz por natureza, né? Já tem aquela índole, faz sem esperar nada em troca. E tem aquela caridade que você tem a necessidade de mostrar para todo mundo que você é caridoso, que você fez, entendeu? Então, assim, ela perguntou que espiritualmente quem é que tinha mais mérito. Eu entendi dessa forma. Sim. Então, como é que eu leio isso, né? A leitura dessa colocação dela? O mérito é igual. Evidentemente, caridade é caridade, o mérito é igual. O que diferencia um do outro é apenas o estágio de cada um. Estou certa? A minha colocação é só essa. É apenas o estágio. Eu entendi a colocação. Que você está repetindo que a pessoa que foi atendida recebeu o atendimento. Aí eu pergunto, a pessoa, no caso, o beneficiado no processo foi atendido. Então, ok. Mas aí eu vou fazer uma pergunta. E você mesmo já começou a responder. Quando Jesus fala que a vossa mão direita não veja o que faz a esquerda, ou que a esquerda não veja o que faz a mão direita, ele diz isso por quê? Entende? Então, para quem recebeu
a doação material, tanto faz se quem deu, botou na rede social e mostrou ou não. Ele foi atendido, ele foi socorrido. Então, isso daí tem um valor, sim, claro que tem. Mas eu pergunto assim, é melhor até fazer assim do que não fazer nada, podendo fazer, confio também, né? Lógico. Aí eu posso fazer, mas eu vou mostrar para todo mundo que eu fiz. Eu vou fazer e vou mostrar. É melhor do que não fazer. Concordo também. E também concordo quando você fala que é do meu nível ainda de entendimento e do meu nível ainda, vamos dizer assim, de moralidade. Eu ainda preciso disso. Correto. Agora, foi investigar por que eu ainda preciso disso, ostentar, aí a gente vai aí trabalhar com o ego, com a vaidade, com, né? Então, aí, de fato, atendo, consigo atender, mostrei para todo mundo, mas eu que sou a vaidosa, eu que vou me mostrar para todo mundo que fiz e acontecer. Mas, assim, quando a gente coloca a palavra caridade, a caridade tem uma dimensão muito mais profunda. Então, se fosse Jesus que estivesse falando, ele iria dizer que o que eu fiz não foi caridade. Eu fiz uma doação material. Eu fiz de coração, Jesus. Beleza, você fez de coração. Mas você só fez uma doação daquilo que você podia fazer. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, eu contribuo. Ótimo. Você fez o máximo que você podia dar, doar, e ostentou. Mas isso não é caridade ainda. Porque quando ele coloca que a caridade é o amor em exercício, ela supera. Olha o que o apóstolo Paulo disse. A fé, a esperança e a caridade. A caridade consegue ser maior do que a fé, mais sublime do que a fé, mais sublime do que a esperança. E quando a gente tem aquela frase que o próprio Emmanuel disse que a caridade é o amor em ação, quer dizer, a caridade supera a doação material, a doação de meu banco de horas lá, que eu estou fazendo minha reserva no centro espírita, para quando chegar em nosso lar ou em qualquer colônia dizer, olha, eu tenho um banco de horas lá no centro espírita tal, que eu trabalhei, que eu fiz atendimento, que eu organizei um bazar beneficente, que eu fiz sopa, que eu levei mingau para a rua. A gente está nesse raciocínio ainda. Mas a caridade é algo... Entendi perfeitamente e agradeço a você. Darcy. Não, deixa eu só terminar. Ô, Isabel, então eu entendi que assim, a caridade com ostentação é falta de evolução, é isso? É. Seria ainda uma necessidade minha ter que... Está entendendo? Isso não vai influenciar em nada para quem vai receber, mas para mim, sim. Porque quem vai se incomodar sou eu que estou me incomodando, porque não mostrei, não postei, não publiquei. Eu preciso desse glamour. Por que eu preciso? Entende disso? Sim, entendi. Parabéns, Isabel. Excelentes reflexões. Parabéns mesmo. Como vocês estão falando a respeito da caridade, aí o que eu pude entender, aquele que faz por ostentação, que faz para se mostrar seu mérito diante de Deus, ele está só, não vale nada, né? Só ficou aqui na terra. Então, ele vai levar, já ficou aqui nada. Zerou. Até aprender, né, Darcy? Porque, repare, se eu só tenho isso, eu só vou dar isso. Cada um vai ser cobrado também de acordo com o que é e com o que tem para, né? Graças a Deus, porque senão, se a cobrança, se esse acerto de contas com o Criador fosse severo, como nós às vezes somos severos com nossos irmãos, nós estaríamos fritos. Então, ainda bem que ele vai cobrar da gente o que a gente tem condição de dar.
O Pai só vai nos cobrar o que a gente tem condição. Então, se ele sabe que eu ainda sou vaidosa e gosto muito de foto e Instagram, eu vou botar aqui que eu botei. Ele não vai dizer assim, não, Isabel ainda está desse jeito. Vamos aguardar ela acordar para a vida. Ainda bem que ele tem misericórdia, porque se ele cobrasse do mesmo jeito que a gente cobra, nós estaríamos fritos. É o credor incompassível. Mais alguém? Quem mais deseja fazer alguma pergunta? Caso não tenha mais perguntas, já peço para a própria Isabel fazer a prece final da doutrinária da noite. Paulo levantou a mão. Paulo, você vai fazer alguma pergunta? Eu estou aqui na dúvida aqui, Isabel. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai estimular as pessoas a fazerem a caridade? Como é que a verdadeira caridade? Como é que a gente vai estimular as pessoas a fazer a verdadeira caridade? Fazendo. Se não houvesse a divulgação, assim, se não tivesse processo de... Porque às vezes as pessoas fazem e elas fazem a caridade, talvez não tenha nem com esse intuito de ser chamado a atenção, mas de estimular a caridade. Você está falando de campanha. Você está falando campanha, né? Isso, também, isso tudo. Às vezes a pessoa ela é uma referência. Por exemplo, se Divaldo hoje falar, hoje vamos fazer uma campanha para fazer um trabalho para... como está acontecendo. A gente precisa também até hoje. Interessante, Paulo, que a gente precisa até saber para quem vai doar, porque senão pode ser desviado. Já pensaram nisso? Que existe até algumas instituições de credibilidade e outras que não, que estão pedindo aí na televisão, que já disseram que a gente não tem confiança. Então, olha o nível que nós ainda estamos, de pessoas que se prestam a publicar, a pedir, a solicitar doações e que não vão entregar. Aí a gente prefere, em credibilidade, uma pessoa que seja de credibilidade, como você citou, o próprio Divaldo, ou uma instituição que a gente sabe que vai realmente dar um destino às arrecadações. Mas quando você fala isso aí, você está falando de campanha. A gente, para fazer a verdadeira caridade, a caridade, ela já se... Quando a gente fala em caridade, ela já se divulga por si só, gente. A caridade, ela já está sendo divulgada por si só. Ela já agrega as pessoas por si só. A caridade, as campanhas precisam de divulgação. Campanha de arrecadação, campanha do leite, campanha do enxoval, campanha de fralda, campanha de quilo de alimento. Isso precisa de divulgação. É porque a gente está colocando caridade. Olha só, campanha precisa divulgar, precisa ir para Instagram, para Facebook, para grupo de WhatsApp, para comunidade. Campanha precisa, porque a gente vai organizar, juntar quem pode, campanha para a cesta de Natal, para a cesta básica. Campanha precisa de divulgação. Mas a caridade, ela por si só já junta as pessoas. Então, esse foi o que também eu estava dizendo. Esse movimento que a gente faz quando a gente se envolve com tudo isso que a gente está falando aqui, vai fazendo com que a gente vá trabalhando. Esse trabalho nosso, essa nossa ocupação do tempo dentro de coisas e atitudes boas, mesmo sendo campanha, e doação de tempo, de atendimento e tudo. Isso tudo que eu falei que a gente faz, geralmente faz. O pessoal que não é espírita diz que o espírita é muito caridoso. Eu não sei se vocês já ouviram isso, alguém falou isso para vocês. Espírita gosta de ajudar todo mundo.
Espírita sempre tem uma campanha, sempre tem um atendimento diferenciado, porque o acolhimento, o atendimento, e a gente viu que as primeiras casas espíritas que foram se instalando no nosso país foram fazendo esse trabalho assistencialista. Isso não tem nada de errado, não, porque nós ainda estamos precisando cultivar, preservar o assistencialismo. Muitos de nossos irmãos ainda precisam de roupas recicladas, de sapatos e de doação de cesta básica. Nós precisamos facilitar essas campanhas. Mas quando a gente fala em caridade, a gente está falando em algo ainda que está abrangendo maior, é uma abrangência maior. Isso tudo a gente pode fazer com amor no coração, com boa vontade, já é um começo para o exercício da caridade verdadeira. Será que respondi, Paulo? Imaginou. Boa noite, Isabel, boa noite a todos. Ouvindo hoje essa reflexão sua, muito importante, e os comentários, não vou lhe fazer pergunta não, vou ser breve. E a minha reflexão nessa noite de hoje, de tudo que eu vi, a partir de Alberto, de Paulo, de todos que comentaram, eu achei interessante o seguinte: o que a gente vê falar de caridade em doação é um estímulo para a solidariedade, um aprendizado para a gente sermos solidários e prestar atenção, porque o que acontece com um pode acontecer com o outro e conosco também. Então, essa caridade, que você colocou bem, está na doutrina espírita, desse BIP, é que a gente tem que entender que benevolência tem uma relação entre um e outro. A gente não é uma ilha, então a gente precisa do outro. Então, a melhor caridade que a gente pode fazer para o outro é ser bom, é a bondade. O que é essa bondade nesse primeiro aspecto? Alberto trouxe o julgamento. Então, se você quer ser caridoso, seja indulgente com as faltas alheias. É o que Paulo diz na Epístola dos Romanos, no capítulo 2, onde há um confrontamento entre os gentios e os judeus. Então, Paulo diz assim: é indesculpável quando julgas. O homem, quem quer que seja, porque nunca julgas o outro, a ti mesmo te condenas. Então, isso é caridade. Então, caridade é ser indulgente, caridade o que é ser indulgente? É misericordioso. Então, você não tem nada para dar, mas comece a fazer a caridade, não na doação, porque nada você tenha, mas comece a fazer a caridade com a indulgência, com a bondade, dentro de casa. Porque dentro de casa nós temos os nossos espíritos que estão conosco, que não são esses espíritos amigos, muitas vezes são aqueles inimigos de outrora. Então, sejamos tolerantes, sejamos indulgentes, sejamos compassivos, começando de casa. E aí, quando a gente puder dar alguma coisa, a gente doa nas campanhas, porque isso não é realmente caridade. Isso é assistencialismo, isso é exercício de solidariedade, certo? Porque é provação e todos nós passamos por esse processo. Então, essa noite de hoje, com o seu esclarecimento e dos demais irmãos, me abriu essa compreensão mais ampla de caridade, que a gente troca caridade, né, com a esmola. Caridade é benevolência, caridade é indulgência, caridade é perdão. Então a gente faz isso em qualquer lugar, sem um tostão no bolso, sem nenhum gênero alimentício. A gente pode fazer e deve fazer. Então a lição de hoje eu acho que foi muito clara para que a gente possa aprender a sermos mais indulgentes, mais tolerantes, mais compassivos um com o outro. Porque isso é que a doutrina espírita, o cristianismo redivivo está nos ensinando. Boa noite a todos e muito obrigado pela escuta. Muito obrigada, Gema. Então, Isabel, você falou das pessoas que as pessoas falam dos caridosos. Eu lembro que aquele pastor Marcelo Crivella, ele falou que as pessoas mais caridosas que ele conheceu foram as pessoas espíritas, sabia?
Aí eu fiquei pensando, tem um ponto de interrogação, né? Porque assim, realmente, né, nós trabalhamos sim, às vezes a gente faz, a gente nem percebe. Mas agora você falou, eu lembrei. Ele falou, as pessoas que eu conheci, é um pastor, Marcelo Crivella, acho que ele é deputado, uma coisa assim. E ele falou, as pessoas mais caridosas que eu conheci foi as pessoas espíritas. Que bom, né? Pelo menos. Acho que as perguntas acabaram. Tudo indica que já cessaram as perguntas, os comentários. E peço para a própria Isabel fazer a prece final da doutrinária. Muita paz, Deus proteja a todos. Amigo e mestre Jesus, amigo de todas as horas, obrigada por este momento de partilha edificante com todos que se fazem presentes. Obrigada pela equipe espiritual que acompanha esse trabalho e sustenta todo este momento, emanando vibrações amorosas para cada um de nós. Obrigada, Jesus, por tudo, por todas as oportunidades que temos na convivência diária, com nossos afetos e desafetos, para que saibamos conviver com todos, exercitando o que há de melhor em nós. Obrigada, Deus, pela oportunidade reencarnatória, que ela nos sirva de aprendizado para as próximas etapas evolutivas. Ser conosco, Jesus, com cada um de nós aqui presente, com todos os nossos familiares, principalmente os que precisam de um atendimento individualizado, que estão precisando de saúde física, mental, espiritual, emocional. Ser com cada um de nós nos nossos desafios diários, para que possamos aprender a amar incondicionalmente, caminhando junto com todos aqueles com quem convivemos. Tenhamos todos uma boa noite. Que assim seja. Boa noite.